ele era perseguidor do povo de Deus, ele era um homem diligente. Ele perseguia com firmeza, ele não dava mole. Aí o que acontece? E eu fui pesquisar na Bíblia, e 3 homens, 3 profetas, que foram escolhidos por Deus. O primeiro que eu vi aqui foi Jeremias. Aleluia! Vocês não precisam ir não, eu vou ler para vocês. Foram Jeremias, Sansão e Isaías. Em Isaías 49, o profeta Isaías diz assim: povos de terras distantes, escutem o que eu digo. O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Desde o ventre da mãe, Jesus já tinha chamado Isaías. Maravilha! Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, ele me chamou pelo meu nome. E ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Irmãos, muitos de nós aqui, nós já fomos chamados por Deus antes de nós nascermos. Maravilha. Eu acredito que eu fui um, porque minha mãe, quando eu era pequena, era da Caminho de Deus, do Rato Banhado, e meu pai também, e eu automaticamente ia junto. Minha mãe era líder do conjunto de jovens, meu pai era um levita da casa do Senhor. E o que acontece? Eu posso falar, não estou nem falando dos outros da minha família, eu posso falar. E meu pai, até hoje, meu pai atrasa o chamado dele por pecado. O meu pai atrasa o chamado dele. Meu pai fazia parte do ministério de louvor da igreja do pastor Roberto. E o que acontece? Irmã Graça, uma irmã que morava em frente à igreja, contei isso para você. Chegou, meu pai não foi no culto nesse dia e falou assim para ela: irmã, avisa o seu esposo Alexandre que o diabo está armando uma cilada para ele. Eu era pequeno, devia ter 6 a 8 anos, eu lembro da irmã Graça falando. Eu não lembro da fisionomia, mas eu lembro dela falando. E falou assim: avisa para o seu esposo Alexandre que o diabo está arrumando um laço para ele. Minha mãe chegou em casa, eu, meu irmão pequeno, andando ali a rua 2 toda. Chegou em casa, a minha mãe chegou para meu pai, já estava em casa e falou: ô Alexandre, a irmã Graça falou, teve uma revelação, uma visão com você, para você vigiar, foi a palavra, você vigiar, que o diabo tem um laço para você. Sabe o que meu pai virou e falou para minha mãe? Irmã Graça acha que eu sou criança. Meu pai virou e falou isso, eu era pequeno, eu lembro até hoje. Minha irmã Graça acha que eu sou criança. Vocês acham que o laço veio ou não? Sim. Veio logo na corda logo. O laço veio. O laço veio. Uma irmã da igreja, meu pai entrou em adultério. De lá para cá, meu pai nunca mais se levantou financeiramente. Nunca mais conseguiu casa, separa. Nunca conseguiu. De lá para cá, meu pai não estabilizou em nada. Quem conhece meu pai sabe que sim. Estou falando mal do meu pai, estou dando um exemplo que ele próprio atrasou o chamado dele. Ele era levita da casa do Senhor, do pastor Roberto. Ele atrasou o chamado dele, caiu em adultério dentro da igreja. É por isso que a gente tem que abrir nossos olhos, irmão. O diabo está trabalhando dentro da igreja. E meu pai caiu no laço que a irmã Graça falou. E ele falou que achava que não era criança. Aí o que acontece? Eu vejo meu pai lá, toca todos os instrumentos praticamente, toca teclado, toca guitarra, toca violão, podendo ser usado nessa casa aqui mesmo, e está atrasando o chamado dele, em desobediência a Deus. Foi a palavra da Isabel, consagração passada, e da Patrícia, consagração retrasada. Irmão, a gente atrasa as nossas bênçãos por desobediência a Deus. Às vezes nossa bênção está ali chegando, a gente vai e comete pecado, a gente atrasa a nossa bênção. É assim, eu entendo isso. Já me foi revelado aqui que Deus tem uma bênção para mim no meu trabalho. Eu acredito que Deus não me deu porque eu não sou o crente verdadeiro que Ele quer. O verdadeiro adorador. Eu entendo que eu atraso a minha bênção. Ajuda ele, meu. Entendeu? E minha mãe também. Minha mãe era líder do grupo de jovens. E pastor Roberto afastou ela porque ela trabalhava num bar com bebida. Ela não bebia, mas porém trabalhava. E ela foi afastada do ministério dos jovens. Até hoje, esses dias eu tive que dar uma palavra para ela, eu fiquei até meio sem jeito, falei: pô, seu filho, mãe, tendo que falar uma coisa que é meio chata. De repente, assim, eu tenho intimidade com minha mãe para isso, mas vai que ela entende mal. Eu falei: mãe, como que você quer que seu filho, meu irmão Daniel, ande na presença do Senhor se você não vai? Eu tive que chegar e falar isso para minha mãe.
Foi difícil. Foi difícil. Ah, mas eu vou na igreja, minha igreja é o caminho de Deus, eu dizimo todo. Meu irmão, ele está falando de dízimo. Não importa você ir um dia só no mês para dizimar. Deus não quer isso de você. E ela bateu de frente comigo, ela me reivindicava, eu tinha que arrumar uma estratégia para estar certo, porque ela estava errada. Aí eu cheguei para ela e falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais à igreja todo domingo não, eu vou uma vez por mês com você. Podendo Eu falei isso para ela, tive que falar. Você gostava quando eu estava no bar ali do lado do seu bebendo? Horrível. Ela foi e parou, falei, tô começando a ter estratégia. Aí falei, olha só, o vinhozinho que você toma uma vez ou outra não te condena, mas pode não servir de exemplo, vai servir de exemplo para os seus filhos. Eu tive que falar isso na frente dela do meu irmão que está afastado. Meu Deus! Eu precisei falar isso. Porque, gente, a nossa base vem da família. Eu precisei ir para Belo Horizonte para me converter. Não precisava disso. Minha base era no caminho de Deus ali no Pastor Roberto. Isso não acontece. Meu pai entrou em adultério. A minha mãe, tudo bem, precisou trabalhar com bar, mas isso não acontece isso. Eu não precisava ir para Belo Horizonte me converter no encontro com Deus. Eu entendo isso. Aí conversei com minha mãe. Tá, não, eu tenho que me firmar na igreja. Eu falei com ela, mãe, depois eu e ela, eu conversei, mãe, eu entendo uma coisa. Fui nomeado agora há pouco tempo para obreiro. E o que acontece? Eu entendo que os ataques vêm. Falei para ela, eu entendo que os ataques vêm. Eu estava afastado da igreja, meu irmão se converteu na Cedro. Eu vou hoje lá por causa dele. Meu irmão já pegou o primeiro batismo, meu irmão estava com sede de Deus. Foi só eu ser nomeado obreiro dessa casa que o diabo deu o primeiro ataque e meu irmão caiu. Só que você vai desistir por isso? Negativo. Aí mesmo que eu tenho que lutar, chamar a minha mãe para pegar junto para meu irmão. Glória a Deus. A gente não pode desistir. Isso faz parte do nosso chamado, gente. Não adianta eu ser nomeado aqui para obreiro e minha família está toda lá no mundo. A gente tem que, primeiro de tudo, a gente orar pelos nossos. Verdade. Entendeu? Não pode, eu entendi isso. Deus falou comigo nisso, não desista. Não é porque você foi nomeado obreiro que se assim falou comigo. Eu não posso colocar vocês de obreiro porque os ataques são maiores, vocês são recém-casados. Ficamos de ajudador de obreiro, meio que de tabela, entramos de obreiro também. Os ataques vêm, mas é verdade, os ataques vêm. E você não pode dar mole, meu irmão. Hoje meu irmão não está servindo, não está indo na casa de Deus, mas amanhã ele vai estar em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus ia chegar e chamar meu irmão com a esposa dele, ia fazer ele aceitar Jesus. No outro dia foi batismo, no outro foi a apresentação do meu sobrinho na igreja, para chegar agora e deixar o diabo tomar, não vai. O que acontece? Eu falei para minha mãe, a palavra que eu estou dando para você e para o meu irmão é só essa. Eu não vou ser chato e ficar apanhando vocês. E eu, como mais velho, não moramos mais juntos, eu tenho minha casa, minha mãe tem a dela, mas eu, como homem de nós três da casa, a minha função é falar para vocês. Eu não vou mais falar nada para vocês, mãe. Se estabeleça numa igreja, você tem que dar exemplo. E meu irmão, cuidado com as suas amizades que você anda andando. Porque hoje eu frequento a Cedro por tua causa. Porque você me levou na Cedro, porque eu fui no teu batismo. E hoje você está andando com amizades que eu vou falar para você, eu não gosto. Falei para ele. Não aceitou muito, mas a minha palavra foi dada. Amém. E a gente não tem que ficar perturbando. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Quem faz a obra é Deus. Eu não entendo. Meu irmão, ora, faz jejum pelo teu irmão, pela tua esposa que não está firme na igreja, que Deus vai ver aquilo e vai fazer o trabalho. A gente faz a nossa parte, quem faz a obra é Deus. Entendeu? E Camila às vezes me fala, manda mensagem pro teu irmão, Camila, Deus está agindo. Não precisa que eu fique lá no WhatsApp perturbando meu irmão lá na bacia, de repente enche o saco dele lá no trabalho, meu irmão trabalha 14, direto na bacia de campo. Então Deus vai fazer o trabalho. Entendeu? Isso tudo, gente, faz parte do nosso chamado. Nosso chamado não é só na igreja. Nosso chamado é dentro de casa. Nosso chamado é no trabalho que a gente serve. É um gerente nosso, chega e fala, olha só, vai viajar em outro barco. Não posso, estou doente. Não, tem que ir, irmão. Seu dinheiro sai de lá, pô. Ah, mas a viagem é ruim, o mar vai estar ruim, vai estar quebrando tudo. Meu irmão, vai. É o teu trabalho. Aleluia. Deus vai te honrar lá. Aleluia. Entendeu? Deus vai te usar naquele rebocador para falar dele para os que não conhecem. Aleluia. Entendeu? E eu estou entendendo isso agora. Antigamente, não queria fazer aquilo não. Mas será que é a minha vontade? Será que é a nossa vontade o que Deus quer? A nossa vontade é uma, de Deus é outra. Entendeu? E nesse período que eu fiquei em Angra dos Reis, 1 ano e meio,
Eu e o meu comandante lá, a gente conversa muito sobre isso. E é um papo bom, é um culto que a gente tem. Amém. Eu e Marcelo, quando sobe no cabine de comando, que a gente chama de passadiço, a gente fica 2 horas, 3 horas falando de Deus, só de Deus. Aleluia. A gente não fala de coisa de saída, a gente não fala de trabalho, a gente fica 2 a 3 horas falando de Deus. Amém. E eu vejo a sede que ele tem. E o que acontece? E a gente chegou num acordo que esse período em Angra dos Reis foi um deserto que a gente passou lá. Aleluia. Só que foi um deserto necessário. Porque quando a gente viaja, a gente ganha dinheiro. Quando a gente está lá em Angra, a gente salário nosso é seco. Então, para a gente é interessante viajar. Então, o que acontece? Ficamos 1 ano e meio em Angra com salário seco. As contas apertam, que você querendo ou não se acostuma com aquela diária, aquela hora extra. E nós entendemos que foi um deserto. E em meio a essa crise da Petrobras, mandando embora direto todo mundo, Elisângela sabe que um parente dela trabalha nessa área, está mandando embora, nós ficamos lá em Angra resguardado, ou seja, escondido pela empresa, não via gente. Entendeu? A gente foi um deserto, mas um deserto necessário. A gente ficou esse ano com as contas apertadas. Quem tinha especial não tem, entrava no especial, meu comandante entrava no especial, conversava comigo, e pô, um emprestava 50, 100 ao outro, pô, não tem gasolina, toma aí 50, toma 100. Só que foi um deserto necessário, porque talvez se a gente estivesse no Rio, o barco quebrou, vou dar uma ida em casa rapidinho. Nessa ida em casa, meu irmão, o gerente descobre e te manda embora. É verdade. Então foi um deserto necessário. A gente reclamava muito. A gente murmurava muito. Pô, esse barco não sai desse lugar. Mas, meu irmão, a nossa vontade não é vontade de Deus. Aleluia. Deus lá deve ter falado assim, ó, fica aí que é melhor para você. Isso mesmo. Se você vier por Rio, não vai dar certo. Deve ter falado. Entendeu? Então, gente, a palavra que eu trago é uma palavra simples, mas que a gente venha refletindo no nosso chamado. Entendeu? Vamos fazer o nosso chamado com alegria. Aleluia. Alegrando a Deus. Você, Isabel, o chamado dela é cantar, cara. Porque ela vem aqui na frente como ela faz, ela canta com amor. Se o chamado da Sandra é o negócio dos alimentos perecíveis, que ela faça com obra social, ela vem e faça com amor, que ela vem aqui, arrecada os alimentos e pega o carro dela, meu irmão, como ela deve fazer com a gasolina dela e leve nos lugares que precisa. Tem que fazer o nosso chamado com amor, cara. Entendeu? Então a palavra, irmão, que eu trago para vocês é essa. Repetindo. Reconhecer a vocação que nos é dada por Deus. Reconhece o nosso chamado. Cada pessoa tem um chamado específico. Não fica de olho, gente, no chamado dos outros. Que o chamado que Deus deu para a gente é o que a gente é capacitado para fazer. Deus não vai me dar o chamado de cantor se eu tenho uma voz horrível igual a minha. Falei que eu preciso. Misericórdia. Se eu quiser cantar, você me ajuda, claro. Mas Deus vai me dar chamado de cantor, eu tenho uma voz horrível, rouca. Cada um tem o seu chamado. Aleluia. Ser diligente, fazer a obra, empenhar-se, demonstrar foco e responsabilidade para a sua missão. Eu poderia falar aqui, ser diligente no seu trabalho, mas o tema da mensagem é chamado com Deus. Entendeu? Porque a gente tem que ser diligente no nosso trabalho também. Às vezes a gente chega lá, pô, não vou fazer isso não. Amanhã eu faço, amanhã vem a chamada do gerente. Entendeu? Eu estou para mudar de rebocador agora, infelizmente. Eu queria e não queria, porque um barco melhor. Mas eu não queria porque é um companheiro de meu que vai sair de lá queimado porque não trata o barco, não pinta. E de lá, se ele for para outro barco, tá bom, pior se ele for para a rua. Então a gente tem que ser diligente, tem que demonstrar foco em tudo que a gente faz, principalmente na obra de Deus. Entendeu? O quarto, repetindo para vocês, os servos devem fazer de coração a vontade de Deus. Irmão, faça tudo o que é para Deus com amor. Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Se você não tem dinheiro para trazer na oferta, Deus sabe. É verdade. Agora, se você está com R$1.000 no bolso, irmão, R$10 não vai te fazer falta. Estou dando um exemplo. Isso é fazer a obra de coração, entendeu? E o quinto, não se precipite. Peça que o Espírito Santo lhe revele a direção e decisão tomar. Entendeu? E como eu estava falando, voltando lá, os 3 profetas, Jeremias, Isaías e Sansão, eu li Isaías, eu vou ler, então, Juízes 13, versículo 3. Então, um dia apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá, e disse a ela, até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz a um filho. Cuidado,
para que ele não beba vinho nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porém ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Aleluia. Sansão, eu vejo aqui que Sansão foi chamado, mas só que veio, ele caiu, entendeu? E o que acontece? Eu li Sansão e li Isaías, Jeremias. Falei para vocês, Jeremias, o terceiro que eu escolhi, que eu estudei sobre chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor me disse: eu já o conhecia antes de você se formar no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento eu já havia separado e escolhido para ser o meu profeta das nações. Irmão, aceita. Deus escolheu você. Deus escolheu você, Ele pode ter te escolhido desde a barriga da sua mãe para você fazer a dança profética. Aleluia. Não falando que você não faça, mas a gente tem que cumprir. Aleluia. A gente tem que, isso faz parte do obedecer. Entendeu? Eu entendo isso. Não adianta eu chegar para Camila e falar: Camila, vou pregar hoje não. Vou estar desobedecendo a Deus. Entendeu? E Deus que é bom comigo, eu oro a Deus em casa de joelho, em dia de culto, chegou aqui à noite, Deus responde. É verdade. Eu posso chegar a isso várias vezes. Verdade. Várias vezes. Antes de casar com a Camila, a gente andou um tempo separado. Eu cheguei, estava meio fraco na fé. Eu ajoelhei na minha sala e falei: Senhor, me ajuda. Estou sem ânimo nenhum para entrar numa igreja. Eu vou entrar no carro e vou, mas eu sei que na hora vai ser difícil, mas eu vou. Peguei, passei em frente à sede de Itaipuaçu, não consegui entrar, voltei com o carro. Isso fiz 3 vezes. Fui no posto sei, ela é Itaipuaçu. Eu não vou conseguir entrar, com vergonha até. Quando eu passo no posto, eu encontro um carro do meu primo. Vem aqui, Felipe. Aí, falei: tá indo pra onde, Felipe? Tô indo pra igreja. Eu falei: sério? Sério, então eu vou contigo. Aleluia. Então eu vou contigo. Ele: pô, já fui lá na saída de novo, mas tá um trânsito, era a volta de feriado da região dos lagos. Falei: vou contigo, vamos embora. Deixei meu carro, não sei aonde, na rua mesmo, fui com ele. Você pedi 5 horas da tarde a Deus. Quando foi 8, foi a hora que eu encontrei Felipe. Deus foi colocando ele no lugar. Aí fui numa igreja lá em Tribobão, uma igrejinha pequena, que a palavra de Deus que foi para mim, né? Mas eu sabia que Deus ia falar comigo. Depois daquilo, eu sabia que Deus ia falar comigo. E eu lembro até hoje a passagem, a palavra foi posicionamento. O pastor falou assim, inclusive o pastor era pai da namorada de Felipe: não importa o que você está passando, você está fraco, não importa, toma posicionamento. Eita. A palavra foi para mim. Tipo assim, eu tinha todos os motivos para desistir de Deus. Eu estava brigado com Camila, estava com pouco dinheiro, estava passando por uma situação. Só que Deus falou para mim: não importa o que você está passando, toma posicionamento. E quando o pastor chamou no final do culto para orar na frente, eu fui porque eu estava precisando, e dali eu saí restaurado. Aleluia. Eu saí restaurado. Mas naquele período de 2 meses e meio que eu fiquei separado de Camila, eu não perdi a fé em Deus. Eu orava e Deus respondia na mesma hora. Chegava: Senhor, mesmo sofá, mesma hora antes de sair para o culto, 5 e pouco: Senhor, eu preciso ser renovado, não quero mais ser o homem, não quero ser mais ser o homem que eu sou. Chegava à noite e pensava assim: ó, Deus está te dando renovo hoje. Aleluia. Na hora que tu pede praticamente. Aleluia. Aí chega na hora de você cumprir o seu chamado com diligência, você vai e vira as costas para Deus. Pô, Deus chega aqui, você chega quebrado aqui, como eu cheguei quebrado, como Camila chegou quebrado, como Aleluia. Fernanda chegou quebrada. Deus restaura, bota você em cima. Aleluia. Pô, te dá um trabalho, te dá saúde, me dá a esposa, pô, depois tu vira as costas para Deus. É, Jesus. Pô, é brincadeira, cara. Eu acho isso. Desculpa o jeito de falar. É o meu jeito. Mas, pô, é brincadeira. Eu vejo isso, cara. Que muitas das vezes também a gente julga. Entendeu? Mas a gente julga a pessoa: pô, tava ruim, fui na igreja. Eu tô falando porque não adianta a gente falar só em casa. A gente tem que falar o que a gente julga. Infelizmente a gente julga. Entendeu? Pô, a pessoa estava quebrada, Jesus foi lá, levantou, agora está virando as costas para Deus. Mas olha para você não faz isso também. A gente faz. Eu já ia fazer isso, eu ia mentir. Ia falar que eu ia na viagem para você para não ter que pregar aqui, porque eu estava nervoso.
Meu irmão, pede para Deus, me capacita, Senhor, me usa lá, não deixa que saia nada da minha boca. Que seja o Senhor falando. Contenha as